Dentro do que se conhece como metal extremo, a banda Sarcófago marcou profundamente a história do gênero na América Latina. Tornou-se uma das agrupações mais influentes do Brasil, com uma música que ultrapassou as fronteiras do país e conquistou principalmente os seguidores do black metal graças a uma proposta sonora agressiva e inovadora. Após a saída de Wagner Lamounier da banda Sepultura, ele foi imediatamente convidado para assumir os vocais de um novo grupo que estava sendo formado pelos irmãos Zeder e Eduardo, que utilizavam os pseudônimos Butcher e D.D. Crazy. Wagner, por sua vez, manteve o apelido Antichrist, nome que já usava desde sua passagem pelo Sepultura. A formação foi completada com um baixista iniciante chamado Juninho e assim, em 1985, surgiu oficialmente o Sarcófago. Naquele período, o país vivia os anos finais da ditadura militar, após uma época marcada pela repressão policial e pela censura. A banda passou por diversas mudanças de integrantes em seus primeiros anos, algo comum naquela cena underground, onde muitos jovens participavam de vários projetos ao mesmo tempo e frequentemente emprestavam instrumentos, já que devido à escassez de recursos era muito difícil consegui-los. O primeiro baixista permaneceu na banda por apenas alguns meses até ser substituído por Geraldo Minelli. Naquele momento, já existiam algumas bandas de metal no Brasil, mas foi após o festival Rock in Rio, naquele mesmo ano, que o interesse dos jovens pela música pesada cresceu de forma significativa, marcando um ponto crucial para o desenvolvimento da cena do metal brasileiro. Vindos do estado de Minas Gerais, os integrantes do Sarcófago eram influenciados por bandas como Celtic Frost, Bathory, Slayer e entre outras, além do estilo agressivo do hardcore punk. Um dos principais objetivos do Sarcófago era criar um som mais extremo do que qualquer outra banda da época. As condições eram precárias e os músicos faziam música com o que tinham à disposição. Um exemplo claro disso era o próprio Sepultura, que chegou a usar uma bateria improvisada, composta por um redoblante, um tambor e pratos emprestados da banda marcial de uma escola. Paulo Júnior, baixista do Sepultura, era um dos poucos jovens da cena que possuía um baixo e um amplificador, o que fazia com que fosse visto como alguém rico por Wagner. Essa diferença acabou gerando conflitos entre eles, a ponto de Paulo Júnior ameaçar deixar a banda se Wagner continuasse na banda. A maioria dos jovens da cena underground de Belo Horizonte vinha de famílias de baixa renda, moradores de bairros marginalizados da cidade. Eles se reuniam frequentemente na loja Cogumelo, onde ouviam discos trazidos pelo dono do local e compravam lançamentos pelo selo Cogumelo Records. Mais tarde, esse selo lançaria o primeiro split do Sepultura ao lado da banda Overdose. Nesse material, o Sepultura incluiu a música Antichrist, composta por Wagner, o que gerou grande descontentamento e intensificou ainda mais as rivalidades entre as duas bandas. A sonoridade crua e violenta do Sarcófago vinha acompanhada de letras inspiradas em temas como satanismo e anticristianismo, o que causou forte impacto e chamou a atenção dos fãs de metal da cidade. Esse conjunto de fatores ajudou a consolidar o Sarcófago como uma das bandas mais radicais, influentes e extremas da história do metal brasileiro e mundial. Pouco tempo após a formação da banda, o Sarcófago começou a se apresentar em eventos realizados em universidades e locais frequentados pela jovem cena do metal extremo. Em 1986, o grupo lançou 2 demos gravadas de forma independente, mas foi com Split Warfare Noise, que contou com a participação de outras 3 bandas, que o Sarcófago alcançou uma projeção muito maior. Esse material foi lançado pelo selo Cogumelo Records e cada banda recebeu uma quantidade de cópias para vendê-las por conta própria. Os próprios integrantes saíam vendendo de porta em porta, o que acabou gerando um alcance que ninguém esperava.
Naquele momento, o Sarcófago já havia desenvolvido um estilo visual próprio, que mais tarde influenciaria inúmeras bandas de black metal. O grupo utilizava corpse paint, cintos de balas, cruzes invertidas e braceletes com espinhos, elementos que se tornariam característicos do subgênero anos depois. Em entrevistas, Geraldo Minelli afirmou que artistas como Kiss e Alice Cooper influenciaram fortemente a estética da banda, assim como grupos como Venom, Sodom e Celtic Frost. Somado a isso, a blasfêmia e o forte anticristianismo presentes nas letras e nas fotografias chamaram muita atenção, fazendo do Sarcófago uma banda extremamente controversa no Brasil desde o início. Além disso, o grupo passou a ter uma má reputação dentro da cena, sendo conhecido por comportamentos agressivos, consumo excessivo de álcool e constantes brigas com integrantes de outras bandas. Não era raro que cuspissem em músicos rivais enquanto estes se apresentavam no palco. Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, chegou a debochar da forma de se vestir dos integrantes do Sarcófago, já que eles não usavam aquela indumentária apenas nos shows, mas também no dia a dia. Em um episódio mais grave, durante uma briga, o baterista do Sarcófago quebrou uma garrafa na cabeça de Andreas, episódio que intensificou ainda mais a rivalidade entre as duas bandas. Devido ao grande impacto do Split Warfare Noise, o dono do selo decidiu gravar um álbum completo para cada banda envolvida. Foi assim que o Sarcófago lançou o álbum In He, em agosto de 1987, disco que hoje é considerado fundamental na história do black metal. Pouco antes de seu lançamento, surgiu a notícia de que a banda havia se separado por divergências internas. No entanto, isso não era exatamente verdade. O que realmente aconteceu foi que os integrantes do Sarcófago estavam constantemente envolvidos em brigas e excessos alcoólicos, o que frequentemente os levava à prisão ou ao hospital. Diante desse cenário, os pais de Wagner e de The Crazy decidiram intervir e os mandaram para a casa de parentes, longe daquela rotina caótica. Geraldo Minelli ainda tentou manter o Sarcófago ativo, chamando outros músicos, mas, alguns meses depois, Wagner voltou, reuniu os integrantes e a banda retomou as atividades. O primeiro álbum do Sarcófago teve grande repercussão, chamando a atenção de fãs de metal em outros países. Entre eles estavam músicos que naquela época faziam parte do Mayhem, como o guitarrista Euronymous. Tanto ele quanto outros membros expressaram publicamente sua admiração pelo Sarcófago. Em algumas fotografias é possível ver integrantes do Mayhem usando camisetas do Sarcófago. Um desses integrantes era Dead, vocalista da banda, que aparece vestindo a camisa do grupo brasileiro. Em um vídeo, inclusive, também é possível ver o logotipo do Sarcófago desenhado na parte de trás de uma camisa. Além disso, Euronymous passou a se comunicar por cartas com Wagner e um de seus planos era organizar uma turnê conjunta com o Sarcófago. Apesar de Wagner ter reunido novamente os membros da banda, DJ Crazy já estava focado em outro projeto musical, o que obrigou o grupo a buscar um novo baterista. Foi assim que Manuel Henrique entrou para ocupar o posto. Já Zeder não retornou e o Sarcófago seguiu como um trio. Naquela fase, Wagner e Manuel viviam em Uberlândia, enquanto Geraldo permanecia em Belo Horizonte, viajando todos os fins de semana para ensaiar. O vocalista também passou a se interessar mais pela guitarra e começou a desenvolver novas ideias com os companheiros que resultariam no EP Rotin, gravado em 1989. Nesse período, a banda promoveu mudanças em seu conceito visual, abandonando o corpse paint, os braceletes com espinhos e os cintos de balas, pois consideravam esses elementos desconfortáveis na hora de tocar. Musicalmente, o grupo também começava a evoluir para um som mais técnico, com forte influência do death metal, trazendo composições mais longas, rápidas e complexas.
Pouco depois, a formação passou por mais uma mudança, com a entrada do guitarrista Fábio Jasco. No entanto, o baterista Manuel anunciou que deixaria a banda para se dedicar aos estudos, saindo oficialmente após um show em que o Sarcófago dividiu o palco com o DRI no Brasil. Apesar do crescimento artístico, a rotina da banda ainda era marcada por álcool, brigas e rivalidades antigas. Entre elas estava o conflito com o Ratos de Porão, cujo vocalista já havia discutido com Wagner anos antes após acusá-lo de tê-lo cuspido no palco. Na ocasião, Wagner teria agredido o cantor, mas durante o show com o DRI, a situação se inverteu. O vocalista do Ratos de Porão aproveitou que Wagner estava embriagado e o atacou, desencadeando uma briga generalizada entre integrantes das duas bandas. O confronto foi tão intenso que os próprios membros do DRI precisaram intervir e o hold da banda acabou com o braço quebrado. Ainda assim, as polêmicas não impediram que o Sarcófago ganhasse destaque no exterior. Selos da Europa e da América do Norte licenciaram o EP Rotting para distribuição em diversos países. A capa chegou a ser censurada em alguns lugares, mas o que realmente irritou a banda foi o fato de um selo canadense incluir um adesivo promocional com a frase "apresentando o vocalista original do Sepultura". Para o segundo álbum da banda, Oliver foi anunciado como novo baterista. Ao lado do guitarrista Fábio Jasco, eram os integrantes com formação musical acadêmica, sendo em grande parte responsáveis pela mudança sonora, que se tornaria evidente em The Laws of Scourge, álbum lançado em 1991. O álbum marcaria o maior sucesso comercial da carreira do Sarcófago, no entanto, também trouxe críticas de parte dos fãs, principalmente devido à mudança na imagem e na direção musical da banda. A música do Sarcófago chegou a ser divulgada na MTV por meio do videoclipe da faixa Screeches from the Silence, e em 1992 o grupo realizou apresentações em alguns países da Europa. Apesar do sucesso internacional, Wagner e Geraldo não estavam completamente satisfeitos com o rumo que a banda estava tomando. Por isso, decidiram dispensar os dois integrantes restantes e seguir adiante como um duo. O objetivo era retomar a crueza e a agressividade, elementos que consideravam parte essencial da identidade do Sarcófago, mas que acreditavam ter sido deixados de lado em favor de um som mais técnico. No terceiro álbum, lançado em 1994, a intenção era voltar às raízes. Ainda assim, houve mudanças significativas. A bateria passou a ser programada e teclados foram adicionados em algumas músicas. Nessa fase, os integrantes rasparam a cabeça, afirmando que essa era uma forma de ir contra os estereótipos do metal. Segundo eles, não seguiam tendências e naquela época, até mesmo os fãs mais radicais do gênero ainda usavam cabelo comprido. Em 1996, a banda lançou o álbum The Worst, que apresentou músicas mais lentas e incorporou elementos de industrial e groove metal. Assim como no disco anterior, as baterias foram programadas. As temáticas também passaram por mudanças, abordando questões mais reflexivas, incluindo a visão de Wagner sobre o consumo de drogas e temas ligados à superação pessoal. Esse acabou sendo o trabalho com menor repercussão e aceitação entre os fãs. Em 1997, o líder da banda concedeu uma entrevista na qual comentou sobre a cena norueguesa de black metal. Ele afirmou que muitos músicos da Noruega eram rebeldes sem causa, vivendo em um dos países com melhor qualidade de vida do mundo. Segundo ele, a música da maioria das bandas era fraca, com gravações precárias, citando o Burzum como exemplo. Wagner também declarou que muitas bandas norueguesas pareciam se preocupar mais com a imagem do que com a música em si. Em contraste, defendia que o primeiro álbum do Sarcófago foi produzido com a melhor qualidade possível dentro das limitações da época, buscando equilíbrio entre sonoridade extrema, estética impactante e consistência musical.
Em 1998, a formação clássica do INRI se reuniu para um show beneficente, que acabou se tornando a última apresentação oficial da banda. No ano 2000, foi lançado o EP Crust, planejado como prévia de um novo álbum que nunca seria gravado, já que naquele mesmo ano o Sarcófago encerrou definitivamente suas atividades. Desde então, os rumores de reunião nunca desapareceram, mas Wagner sempre afirmou que só retornaria com a formação do INRI. Ao longo dos anos, Geraldo Minelli manteve o legado vivo em apresentações tocando o repertório da banda, mais recentemente com o projeto The Laws Kill Destroy, buscando levar as músicas do Sarcófago a novas gerações que nunca tiveram a chance de ver a formação original ao vivo. Em 2025, a banda sueca Sarkator lançou um cover de The Black Vomit, reforçando a influência do grupo brasileiro sobre a nova geração do metal extremo europeu. Paralelamente, selos especializados promoveram relançamentos e reedições de álbuns clássicos como INRI, mantendo a obra da banda ativa entre colecionadores e novos fãs. Em 2025, o nome do Sarcófago foi anunciado como destaque no Maryland Death Fest 2026, em uma apresentação liderada por Geraldo Minelli ao lado do The Laws. O anúncio reacendeu as discussões sobre um possível retorno aos palcos, mesmo sem a formação original completa, sendo um dos momentos mais próximos de uma volta oficial desde o fim da banda. Após o fim da banda, Zeder e Eduardo deixaram a música e seguiram carreira como engenheiros mecânicos. Wagner, por sua vez, concluiu o doutorado em economia e continuou envolvido em outros projetos musicais. Independentemente de uma reunião definitiva acontecer ou não, o Sarcófago permanece como uma das bandas mais importantes da história do metal extremo na América Latina. Seu legado atravessou fronteiras, influenciou a cena europeia e ajudou a moldar a estética e a sonoridade do black metal mundial, provando que o metal extremo produzido na América do Sul teve um papel fundamental na evolução do gênero. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça, e assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!